Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto da qualidade dentro dos sistemas produtivos. Então, por que que você, como cliente, adquire um produto e exige qualidade? Porque você está pagando por isso, né? Então, você quer o melhor produto. Então, assim como você, cliente, deseja ter o melhor produto, a empresa ela tem que desenvolver o melhor produto para o cliente. Além dessa questão que é fundamental, que é olhar esses anseios do cliente, é você pensar no contexto interno. Um produto sem qualidade gera custos. Retrabalhos, falhas geram custos. Então, se você está trabalhando num processo produtivo e quer melhorar esse processo produtivo, nada melhor do que você justificar essa melhoria por meio, então, da demonstração dos custos da não qualidade desse processo. Então, esse é um ponto bastante importante. Embora dentro da empresa, igual nós já comentamos anteriormente, ela tem as suas subdivisões e há diversos setores aí, né, unidades de negócio. Então, nós temos, às vezes, o setor de qualidade que preza pela qualidade em si, né, que ela não quer deixar com que o produto ele saia para o cliente não atendendo às especificações que o cliente deseja, e muitas vezes o objetivo do sistema produtivo é entregar o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, e é claro que deve estar também relacionado com a qualidade almejada com o cliente. Então, se esses setores baterem de frente, nós vamos ter muitas dificuldades de gestão, né? Por quê? Porque os objetivos estratégicos da empresa, eles devem sim estar alinhados. Então, assim, nós devemos sempre pensar, né, nas melhorias dos processos industriais, porque nós vamos buscar sempre a melhor qualidade, a produtividade, para que a empresa ela seja mais competitiva possível. Então, por isso, né, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse contexto, né, da gestão da qualidade, de realizar diagnósticos dos problemas de qualidade, e para isso, então, é preciso todo um entendimento desses elementos que são tão fundamentais para esse processo. Então, a competitividade das empresas fazem com que elas busquem olhar não só para o seu cenário mercadológico, mas também para tudo que acontece no mundo, observando o que seus concorrentes fazem, e isso é o que nós chamamos de benchmark, né? Então, onde eu vou avaliar e comparar onde eu estou, o que eu estou fazendo, frente aos meus concorrentes. Esses meus concorrentes, eles não podem ser somente os meus concorrentes locais. Por quê? Porque hoje, com os mercados globalizados, né, nós podemos comprar, então, de qualquer lugar do mundo. Então, não adianta eu pensar num critério de excelência a nível local, aqui eu desenvolvo isso, o melhor. Mas hoje, meus clientes podem comprar de qualquer lugar. Nós podemos ter como exemplo aí a China, né, que é aí tão inovadora, desenvolve tantas ações, e que as empresas brasileiras, sim, tentam lutar, correr, né, para estar à frente, para inovar também, para garantir, então, a sua competitividade no mercado. Então, essa questão de competitividade, para nós, como clientes, esse é um fator ótimo. Por quê? Porque, assim como as empresas buscam as suas melhorias, nós, como clientes, vamos ter o melhor produto ou serviço possível, porque eles vão tentar sempre melhorar, inovar, desenvolver, né, novos produtos, novos processos, para garantir, então, a sua competitividade no mercado. No entanto, para nível de empresa, para nível de gestão, essa não é uma tarefa tão simplista, não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, muitas vezes, frente a algumas crises, as quais, por exemplo, nós estamos enfrentando hoje, né, com a pandemia do Covid-19, as empresas elas tiveram que se reinventar e tentar superar, então, as suas ações para aumentar a satisfação do cliente frente às expectativas que o cliente espera pelos produtos. Também há a questão de que as empresas
visando gerir melhor os seus negócios, os seus sistemas produtivos, elas também integram, né? Elas usam normas que vão garantir aos seus consumidores a competência da empresa em entregar o produto com a qualidade almejada pelo cliente. Então, a partir do momento em que eu opto, como empresa, em ser certificada em qualidade, então é porque eu consigo demonstrar a capacidade de entregar, né, aquele produto da forma, atendendo às expectativas, nas especificações que os clientes desejam, né? E isso favorece, então, eu fazer esse comprometimento e demonstrar esse comprometimento frente aos mercados globais. Então, houve um aumento da utilização da norma ISO 9001 por diversos setores, por quê? Para garantir essa melhor competitividade e também a busca por ações de eficiência, né? Aliás, quem não deseja produzir mais com menos recursos, não é mesmo? Então aí entram as práticas Lean, que é visando reduzir todos e quaisquer desperdícios existentes nos sistemas produtivos. Então, aqui entram as iniciativas de produção enxuta. Então, tudo aquilo que não agrega valor ao processo e ao produto, eles devem ser eliminados. Então, estoque, transporte, superprodução, entre outros desperdícios, eles acabam fazendo com que o sistema seja ineficaz. A sofisticação de ferramentas da qualidade, né, com o uso de, hoje, indústria 4.0, software, né, com Big Data, o uso de softwares que favorecem, então, a análise de dados, né, a estatística mesmo mais implementada dentro dos processos produtivos, eles favorecem, então, a tomada de decisão, a visibilidade do processo, o entendimento se esse processo está ou não sob controle, e até mesmo, né, e principalmente, na atuação de ações frente às identificações de falhas desses processos. Então, como é dito na literatura, não existem processos que não possam ser melhorados, e isso eu já falei para vocês inúmeras vezes. E para melhorar esses processos, né, então, o que existem muitas vezes são processos falhos, por isso as pessoas falham. Então, como eu já falei para vocês inúmeras vezes, nós temos que sempre estar reestudando, né, os processos, avaliando, para que nós possamos, então, desenvolver ações de melhoria contínua frente a esses processos. E, além disso, né, novas regulamentações compulsórias para que os produtos sejam mais seguros também frente aos consumidores, fazem com que as empresas busquem outras normativas para melhorar, então, a gestão industrial. Então, por exemplo, as normas de segurança, de saúde alimentar, né, os dispositivos médicos, entre outros elementos que são tão importantes para que as empresas elas tenham maior efetividade em seus processos. Então, múltiplos programas, esquemas, normas de sistema de gestão são N elementos que favorecem para que as empresas busquem incessantemente a melhoria da sua qualidade, né? E aí, quando eu falo em qualidade, eu posso perguntar para vocês, né, definam em uma palavra o que é qualidade. Quando eu fiz essa pergunta para um grupo de alunos, não muitos alunos, eles me colocaram essas palavras, as quais eu coloquei em uma nuvem aqui. Então, eles colocaram a exigência, a perfeição, a utilidade, a conformidade, a satisfação, né, o padrão. Então, são ações que a empresa ela deve buscar rotineiramente, né, atender às exigências do cliente, estabelecer a conformidade de modo a tornar o cliente satisfeito, produzir em conformidade, né, utilizando padrões que vão garantir, então, a essência de algo, a durabilidade, a confiabilidade, as características que os clientes desejam, né, e chegando, então, a um nível de excelência e perfeição, né, que querendo ou não, nós como clientes sempre desejamos. Então, se a gente pensar em uma única definição, um único conceito de qualidade,
às vezes vai ser difícil de nós encontrarmos, porque qualidade, ela significa muito mais do que um produto, que a integridade de um produto manufaturado, né? Ela representa a satisfação, a filosofia, um sistema de metodologias, de práticas, um compromisso com a excelência que abrange aí em todas as áreas os indivíduos e as questões de uma organização. Então, faz parte de uma cultura organizacional, onde a empresa deve inserir a qualidade no seu planejamento estratégico também, assim como nós falamos, né, que nós temos que inserir, temos que desenvolver o planejamento estratégico de produção, a qualidade deve estar intrínseca nesse planejamento estratégico, né, porque é necessário, então, desenvolver ações voltadas para o crescimento, para a melhoria, para a eficiência organizacional. E é claro que quando nós vamos desenvolver essas estratégias, é importante, então, olharmos as 3 gerações organizacionais, né, existentes nessa empresa, observar, fazer o relatório das 3 gerações, passado, presente e futuro, porque como nos diz Confúcio, né, se queres conhecer o passado, examine o presente, que é resultado. Se queres conhecer o futuro, examine o presente, que é a causa. Então, as ações passadas foram importantes para que nós possamos identificar o histórico e o que a empresa desenvolveu até então para ela estar onde ela está, mas de onde? De hoje, né? Que ela já teve, né, resultados positivos ou negativos, onde ela quer chegar. Então, ela tem que resolver, desenvolver ações para que solucionar problemas atuais, mas pensando sempre na melhoria do seu contexto no futuro, né? Então, é importante ela conhecer e melhorar os seus processos, né? Então, identificando todas as fontes de entradas, as atividades, saídas e os recebedores de saídas, né? Então, aqui, essa representação esquemática dos elementos de um único processo, segundo a ISO 9001-2015, né, ela está relacionada a um conjunto de elementos que devem ser, sim, estudados. E nessas saídas desse processo, né, então as atividades são pontos de controles para que a gente possa monitorar e medir o desempenho do processo, mas ao analisarmos essas saídas e ao quantificarmos essas saídas, matéria, energia, informação, né, produto, serviço, decisão, relatórios, conhecimento, né, nós temos que quantificar essas saídas também, rejeitos, dejetos, enfim, para que nós possamos identificar elementos também que possam ser melhorados nesse processo. E aí o sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, ele nos mostra a importância de relacionarmos esses elementos, para que nós, como gestores, possamos liderar essa equipe, né, observando, desenvolvendo planejamento, fazendo, verificando e agindo, para que nós consigamos entender o que a nossa empresa é, o que ela faz, como ela busca as informações dos clientes, para identificar os requisitos do cliente, compreendendo o que a sociedade, os acionistas desejam também para que a empresa desenvolva, né, para que a gente possa trabalhar, né, e ter como saída a satisfação do cliente, a qualidade, produtos e serviços eficazes, né, satisfatórios para o seu público, né. No entanto, nesse desenvolvimento de ações, muitas vezes nesses processos produtivos, nós identificamos problemas, né? Mas nem sempre é tão fácil saber solucionar esses problemas. E muitas vezes, os gestores, eles acabam falando, eu acho que a solução é isso, ou eu acho que a solução é de tal forma. E nós não podemos tomar decisões baseadas em achismo. Nós temos que tomar decisões baseadas em dados e fatos, né? A abordagem factual mesmo, que é um dos requisitos da ISO 9001. Então, para que nós possamos, né, avaliar corretamente esse problema e tomar decisões assertivas, direcionadas à atuação na causa raiz do problema, para que ele não volte a acontecer, é importante, então, nós profissionais desenvolvamos programas de qualidade, né, para que as ações realizadas ali dentro da empresa traga retorno para a empresa, né, estabelecer medidas de desempenho que nós possamos avaliar e, com isso, então, trazer para a empresa maior produtividade e lucratividade, o que vai manter também a nossa empregabilidade nesse local. Então, é claro
que quanto mais nós buscarmos resultados positivos para a empresa e focado, então, na redução dos custos de não qualidade, na melhoria da eficiência, da produtividade da empresa, melhor, né, vai ser para essa organização, mais competitiva, mais lucrativa ela vai ser, e todos os stakeholders dessa organização estarão satisfeitos, então, dessas atividades, né? Então, para que nós possamos avaliar todo esse contexto, eu trouxe aqui uma frase de Deming que eu gosto muito, né, que ele fala que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, como eu vou gerenciar algo que eu não conheço? Então, muitas vezes, embora a empresa ela seja um conjunto de processos, de atividades, muitas vezes elas estão tão perdidas, as pessoas estão tão assim fazendo, né, na sua rotina e sem ter discretamente, né, discretizado o que cada um deve fazer, responsabilidades, as medições, né, para que a gente possa controlar realmente cada uma dessas atividades. Então, está tudo muito jogado, né? Às vezes ela está ali sendo competitiva por sorte, muitas vezes, mas ela pode ser muito melhor. Por quê? Porque eu tenho que ter um direcionamento, eu tenho que alinhar ações e eu posso direcionar o que fazer, como fazer, por que fazer, quem fará, né? E claro, eu consigo medir financeiramente, né? Como que está essa empresa. Então é importante eu buscar parâmetros para que eu possa gerenciar. E na busca desses parâmetros para gerenciamento, eu tenho que medir, eu tenho que coletar informações, eu tenho que buscar dados históricos, eu tenho que conversar com pessoas para que a gente possa, então, verificar o que se medir, para que eu possa definir que problemas que eu vou atuar, para que eu possa compreender os meus processos, né, para que eu possa entender os elementos de agregação de valor desse processo, e, é claro, para que eu possa ser competitivo e, é claro, ter sucesso nas ações que eu estiver realizando. Então, frente aos problemas que existem nessa empresa, então, para que eu possa medir, gerenciar e ter sucesso, é importante utilizar, então, ferramentas da qualidade para eliminar esses problemas. Então, aqui nós temos, né, a questão dos valores mesmo que a empresa desenvolve, foco no cliente, em processos, a abordagem científica, treinamento, educação, melhoria contínua, o engajamento das pessoas também nos processos, os métodos, né, para que a gente possa avaliar e conduzir ações organizadas mesmo, para que a gente possa resolver esses problemas, então, utilizando o Six Sigma, que foca na redução de falhas, no Lean, né, que eu preciso eliminar os defeitos, no sistema de gestão, para que eu possa integrar todos os elementos que compõem o sistema produtivo, o benchmark, a casa da qualidade para compreender as ações, avaliação de riscos, né, o controle estatístico de processo, para que a gente possa, né, reduzir o número de falhas, para tomar decisões mais factuais mesmo, baseadas em dados e fatos. E aí, né, nós temos várias ferramentas que podem permitir que essas análises elas sejam mais estratificadas mesmo, né, mais avaliadas, e aí mais assertiva do contexto do agir na causa raiz de um problema. Então, aqui nós temos gráficos de controle, diagrama de dispersão, histograma, causa-efeito, Pareto, as ferramentas gerenciais da qualidade, enfim. Então, nós temos que definir, a partir dos problemas existentes, como analisar os fenômenos existentes nesses processos para definir o problema, desdobrar as ações e programar essas atividades, então, para que os resultados sejam mais efetivos. Nesse processo, é importante que nós busquemos sempre um ciclo contínuo de ações para manter a integridade dos processos e permitir uma transformação de modo a ter como resultado a satisfação dos clientes. Então, por isso a importância do ciclo PDCA, que vai permitir conduzir um planejamento, análise, um desenho do processo, implementação de ações de melhoria,
monitoramento e controle e o refinamento de ações para que esse processo possa continuamente ser melhorado, né? Então, sempre pensando que os ciclos de vida de processo de negócio, o qual a gente tem que sempre analisar as atividades que não agregam valor e que agregam valor, focar nessas atividades que agregam valor, como que nós podemos ainda melhorar esses processos, então é importante sempre utilizar o ciclo PDCA, que vai favorecer nessa visão, então, do entendimento de todos esses processos, né? E aí, né, buscar nessa compreensão, identificar lacunas que não atendam aquelas expectativas do cliente, né? Então, muitas vezes a gente tem uma expectativa ao contratar um serviço ou ao comprar um produto e que nem sempre a realidade é aquilo que a gente esperava. Então, aí nós temos que observar, né, identificar as lacunas em relação ao consumidor versus a operação que está sendo realizada, então, os processos que estão sendo realizados para atender essas necessidades dos clientes, os conceitos que estão sendo implementados e as especificações que são exigidas por parte do cliente, a especificação versus a qualidade real adquirida, que aqui a gente vê qual é a capacidade que eu tenho de desenvolver essas ações, né? E a qualidade real versus a imagem refletida da empresa no mercado, né? Então, isso pode fazer com que a empresa ela morra, né? Se a imagem de qualidade que a empresa representa no mercado é ruim. Então, é preciso agir o quanto antes para que desenvolver ações que vão impedir com que essas lacunas ocorram, né, e que possa fazer com que a empresa não seja mais aceita no mercado. Então, para resolver esses problemas, né, então nós temos que buscar o quê? Fechar essas lacunas existentes nessas ações. E como fechar essas lacunas? Identificando o que leva, né, ao não atendimento dessas expectativas. Então, o que leva ao não atendimento dessas expectativas? Então, na operação, no conceito do produto ou do serviço que eu estou entregando, na especificação da qualidade versus a qualidade real, na imagem da empresa. Então, como eu posso avaliar essas lacunas? Então, é importante, né, buscar uma conformidade a essas especificações dos clientes, de modo a atender os requisitos do cliente, que são as entradas, né, que a ISO 9000 determina, até mesmo. E aí, é claro, é importante desenvolver um controle de qualidade frente a essas ações. Mas, como diz Demi, né, como que eu gerencio se eu não meço? Como gerencio se eu não tenho informações? Como eu tenho sucesso se eu não consigo, né, ter uma visibilidade de todo o meu processo? Então, é importante ter clareza de todas essas ações e conduzir definições de modo, né, a poder realmente compreender o todo e gerenciar esse processo. Então, é importante definir qual é a característica da qualidade do produto ou serviço, definir como medir cada uma dessas características de qualidade, estabelecer padrões de qualidade para cada uma dessas características, controlar a qualidade, então, a partir desses padrões que foram estabelecidos, encontrar e corrigir as causas da má qualidade e fazer com que esse processo seja contínuo para que a empresa ela possa conduzir essas melhorias. Então, dentro do controle da qualidade, na definição das características de qualidade do produto, né? Então, é importante eu observar, né, dentre esses aspectos, outros que vai ser determinante, porque aqui nós estamos falando de modo genérico, mas a questão de funcionalidade, aparência, confiabilidade, segurança, durabilidade, recuperação, contato, né, entre outros elementos que são importantes, que cada produto aí vai ter essas especificações aí que são importantes, né, para que a gente possa determinar elementos chaves para a satisfação do cliente. E aí é importante, né, observar que muitas vezes dentro dessas características, nem tudo é tão fácil assim de mensurar. Então, por exemplo, dentro dessas variáveis, eu tenho vários fatores que são atributos. Então, eu vou comprar um copo.
Tenho dado tanto exemplo de copo, mas aqui, eu vou comprar um copo. Eu trouxe um copo que eu acho bem bonito, tá? Então, aqui, quando eu fui comprar, né, esse copo, essa taça para tomar água, eu olhei os outros produtos que estavam na prateleira, né? Então, eu fui numa loja física para comprar esse copo. Então, eu olhei a aparência, beleza, eu queria um copo de vidro, então eu já observei o material que era desenvolvido, mas eu olhei o custo. Então, o custo é uma variável que é passível de mensurar, mas a beleza é um atributo, né, que ele é qualitativo. Então, tem vários atributos qualitativos. Então, aqui para o copo, coloquei só beleza, né? Mas eu posso falar de um sapato. Então, a maciez. Então, o que para mim é macio, talvez para vocês não seja, né? A maciez, a beleza, as opções de cores, então, que é algo que eu posso falar que é mensurável, né? O custo, a durabilidade desse item. Então, eu vou avaliar essas N características que podem ser variáveis, que podem ser mensuráveis efetivamente, e tem alguns atributos que nem sempre é tão fácil assim de medir. No entanto, né, eu consigo determinar critérios para que eu possa fazer essa mensuração por atributos, tá? E aí, para que a gente possa fazer essa medição, eu posso utilizar o controle estatístico de processos, porque nós temos os controles estatísticos tanto por atributos como por variáveis. E aí, estabelecer então os padrões de qualidade para cada uma dessas características. O que é aceitável, o que não é aceitável, o que é conforme, o que não é conforme, né? Por quê? Porque é a partir disso que eu posso controlar em relação a esses padrões. Então, eu vou avaliar. Então, onde deve ser checado? 100% de checagem das amostras, né, ou amostras, como essas checagens podem ser feitas? Então, existem metodologias, né? Então, onde a gente trabalha com subgrupos racionais para, né, fazer essas amostragens, para fazer essas avaliações e, assim, controlar a qualidade em relação aos padrões, às especificações que foram pré-estabelecidas. Então, é importante definir quais são os pontos críticos dentro desse processo de controle e pensar que essas checagens, elas podem ser feitas não só lá no final do processo. Por quê? Porque tem algumas atividades críticas que, se a gente não identificar falhas ali, isso pode ser determinante para uma não qualidade na entrega do produto final. Então, dependendo do tipo de processo, da característica, né? Então, eu vou determinar que essas checagens, elas devem ser feitas no início, então, por exemplo, para avaliar os materiais, durante esse processo, principalmente naqueles processos que mais agregam valor, e depois, né, na saída desse processo. Então, aqui, né, como exemplos, eu já falei, antes de uma parte do processo particularmente custosa, antes de uma série de processos onde a checagem pode ser difícil, imediatamente depois da parte do processo com alta taxa de defeitos ou pontos de falhas, antes de uma parte do processo que podem esconder problemas ou defeitos prévios, antes de um ponto sem volta, antes que o dano potencial ou perturbações possam ser causadas, antes de uma mudança de responsabilidade funcional, antes de um turno de trabalho também que pode acontecer, enfim, né? Aí vai depender de cada característica mesmo dos processos, né? E aí é importante, né, realizar todo esse controle, então, observando os elementos que a empresa desenvolve, para que ela possa fazer uma ação preventiva, que ela possa também corrigir frente às falhas desses processos, identificando esses elementos, focado, então, na melhoria dos resultados. Então, para que a gente possa solucionar esses problemas, né, então, como a gente fala, é muito melhor você prevenir do que remediar. Então, apagar incêndio não é a melhor solução para evitar os custos da não qualidade, para ter satisfação do cliente. Então, é importante buscar uma estabilidade, buscar um processo saudável dentro da organização.
Então, é importante, se a empresa tem muitos problemas, sempre priorizar aqueles que são mais custosos, que vão impactar também mais a satisfação, né, dos clientes versus, então, para eliminar aquela lacuna, né, expectativa versus realidade. E para isso, então, é importante eu fazer toda uma identificação, observação, análise do problema, para que eu possa determinar efetivamente qual é o problema prioritário, né, e agir na causa raiz. Então, como colocado aqui, na identificação dos problemas prioritários, é importante a observação e coleta de dados, para identificar a causa raiz do problema, porque é cortar na raiz para que ele não volte a aparecer. Planejar e implementar essas ações e verificar os resultados. Então, por isso que o PDCA ele é tão importante, né? Porque a partir do momento em que eu avalio o meu processo e identifico, né, que ele pode ser melhorado, eu vou definir metas de melhorias, então, frente a esses processos. Mas não adianta eu só definir uma meta se eu também não estudar onde tem que ser melhorado, né? Não adianta eu colocar uma métrica se ações direcionadoras, norteadoras para que esse resultado seja alcançado, sejam realizados dentro da empresa. Então, assim, as pessoas não são treinadas. Eu quero reduzir lá o número de falhas. A minha meta, então, eu quero reduzir em 2%, porque hoje nós estamos em 8%. Primeiro, eu vou perguntar, será que essa meta que eu estou definindo está correta? Não tem mecanismos para que nós possamos estabelecer como uma meta que seja alcançável, por exemplo, e definir, claro, padrões a serem trabalhados, metodologias para o caminho a ser seguido para alcançar essas metas. Então, há um plano de ação onde nós vamos estabelecer o que, quando, onde, por que, quem fará essas ações, conduzir um treinamento adequado para que esses resultados sejam passíveis de serem alcançados, né, realizar efetivamente a atividade a partir da determinação das atividades que são importantes, são mais importantes e que refletem a satisfação, ou refletem, né, aquela lacuna que pode existir frente às expectativas do cliente. Então, se esses elementos não forem alcançados, nós tomamos alguma ação para que essas melhorias elas sejam efetivas, então, nesse processo. Então, o ciclo PDCA, querendo ou não, deve ser rodado continuamente para garantir maior efetividade dentro desse processo. Então, aqui, né, olhando por um fluxo, nós temos lá a identificação do problema, identificação da causa, ações para eliminar a causa, verificar os resultados, padronizar, controlar, ter meta de melhoria, inspecionar e assim ser esse processo contínuo. Então, olhando, né, num ciclo de PDCA para melhorar, nós temos lá no planejamento, então, a identificação do problema, observação do problema, análise do problema. Então, aqui nessa análise é onde nós vamos medir, buscar, coletar dados para que a causa raiz, o corte da raiz do problema ele seja efetivo, né? Então, e a partir disso, elaborar um plano de ação, executar as propostas e conduzir esses outros elementos, né? Sempre rotineiramente fazendo isso, para garantir, então, a solução para esses problemas. Então, nessa avaliação, né, de dados, de informações que a empresa tem, observando, então, o controle do processo, se está atendendo as especificações ou não, se o processo está sob controle ou não, é importante nós utilizarmos algumas ferramentas que vão nos auxiliar, então, a deixar o processo mais enxuto, mais lean, né? Então, para isso, é importante, muitas vezes, estratificar esses dados. Para isso, várias ferramentas são importantes nesse processo. Então, a folha de verificação, que permite você desenvolver um checklist aí dos problemas encontrados na empresa, um gráfico de Pareto, que é um gráfico de barras que nos dá visibilidade de qual os problemas vitais e triviais desse processo, o diagrama de causa e efeito, que é um estudo onde nós podemos identificar o que leva, né, quais são as causas que levam àquele problema, àquele efeito no processo, o histograma, que
permite também nós vermos se o processo é normal, se o processo atende às especificações, se o processo está ou não sob controle. Diagramas de dispersão, quando nós queremos analisar duas ou mais variáveis, se uma tem relação com a outra, né? Então, por exemplo, a gente está tendo muita falha no processo, e eu posso falar assim que essa falha no processo, ela está relacionada, então a gente observa que toda vez que quebra a máquina é porque teve queda de temperatura, está relacionado ao clima, né, externo, né, da empresa. Então, eu posso correlacionar, então, eu posso coletar essas informações, então, a temperatura e a quebra de máquina. E eu posso ver se tem relação mesmo essas duas informações. E os gráficos de controle, que é uma ferramenta extremamente importante, que a gente consegue identificar se o processo está ou não sob controle. Ainda nós temos ferramentas gerenciais da qualidade, onde nós podemos organizar uma série de informações, como diagrama de relações, afinidades, de árvore, matriz de priorização, matriz de relações, diagrama do processo decisório e diagrama de atividades. Nós não vamos entrar em todas as ferramentas, está aqui para vocês estudarem, buscarem informações de cada uma delas, mas todas elas são favoráveis aí para que nós possamos identificar, né, e desenvolver um plano de ações frente às análises que nós vamos fazer dos processos. Então, aqui tem alguns exemplos, então, para a identificação de problemas e priorização, então, o uso de amostragem, estratificação, folha de verificação, histograma, Pareto, gráfico de tendência e controle, mapeamento de processos, matriz de priorização, estratificação, diagrama de Chikawa, de afinidade, de relações e relatório das 3 gerações. Elaboração, implementação de soluções, diagrama de árvore, de processos decisórios, 5W2H, 5S. Verificação de resultados, folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, gráfico de tendência, gráfico de controle. Não se limita a essas ferramentas. Então, aqui são exemplos que nós podemos utilizar, mas aí cada gestor, cada decisor, ao avaliar esses problemas, para fechar essas lacunas existentes no processo, eles podem aí utilizar aquelas que forem mais pertinentes, então, para ter maior visibilidade e ter resultados realmente efetivos. Então, aqui eu vou apresentar brevemente algumas para vocês, e que são muito fáceis aí de serem utilizadas. Como, por exemplo, o diagrama de causa e efeito. Aqui, né, é uma ferramenta que muitas vezes ela é utilizada de modo qualitativo. Primeiro, a gente fez uma reunião, nessa reunião a gente está tendo muito problema ali na empresa, com desperdício de energia, por exemplo, e aí nós vamos fazer aí uma discussão, que eu ia colocar antes aqui, eu acabei errando, que é para que a gente possa avaliar os N problemas existentes, que é o brainstorm. Né? Então, aí as pessoas fazem a reunião, e aqui o brainstorm significa tempestade de ideias, né, onde cada um vai colocar frente ao seu conhecimento dos processos, então são pessoas chaves, conhecedoras desses processos, onde elas vão deixar vir à tona todas as ideias possíveis, né, para tentar identificar os principais problemas. Então, por exemplo, que eu dei frente ao desperdício de energia que está ocorrendo dentro daquele setor, daquela empresa. Então, aí, né, é importante que eu não critique a ideia dos outros, é importante definir um objetivo, porque senão fica algo muito abrangente, é importante delimitar tempo de reunião também, porque senão nunca chegamos a uma conclusão, né, e aí a gente vai. Então, o brainstorm, ele é utilizado tanto para solucionar problema, para listagem das causas, e para soluções, desenvolvimento de novos produtos, características de produtos, enfim, ela é muito utilizada para muita coisa, mas é uma ferramenta extremamente útil aí, e a partir, então, da identificação de um problema, então eu uso o diagrama de Chikawa, né, como conhecido também como diagrama de causa e efeito, diagrama espinha de peixe, né, que tem a finalidade de organizar esse raciocínio da discussão do brainstorm, né,
E aí, favorecer, identificar o problema prioritário em processos diversos. Então, aqui a gente pode falar que um problema, ele é oriundo de um processo, e esse processo, ele está relacionado, então, a materiais, ao meio ambiente, à mão de obra, maquinário, a medição, a metodologia que é utilizada. Então, nós podemos estratificar os elementos, né, que podem estar direcionados a esse problema e priorizar aquele e identificar a causa prioritária desse problema. E aí, é claro que é importante nós avaliarmos, né, e questionarmos que tipo de variabilidade nas causas poderia afetar a característica da qualidade de interesse ou resultar no problema considerado. Então, processos administrativos podem ter causas básicas políticas, procedimentos, pessoas, né? E aí, na sequência, após as causas definidas, a gente pode, então, identificar as causas fundamentais, avaliando, por exemplo, nível de importância, grau de urgência, tendência, né? Enfim, que a gente possa identificar aquilo que é fundamental. Então, sempre questionando, né? Então, por que que isso acontece, né? Então, identificando as causas fundamentais, nós podemos, então, avaliar e, a partir desses elementos qualitativos, mensurar esses fatores e, a partir disso, ter uma análise mais aprofundada, né? Então, aqui colocado, né, o grau de importância que cada causa esteja relacionada no diagrama, deve ser estabelecido não somente com base na experiência, mas também com base em dados mensuráveis. Então, em relação a treinamento, então, quantos treinamentos foram dados? Né? Então, como é feita a análise de fornecedores? Então, são N quesitos que nós podemos avaliar nesse processo. Então, aqui, por exemplo, nós temos um problema que é o atraso de pedido de compras, e aqui nós podemos avaliar, então, por que ocorre, né, esse problema, esse atraso? Então, por questões de política do setor de compras, então, tem falta de informações de fornecedores, não há classificação de fornecedores, não tem definição de autoridade e responsabilidade, o operador tem sobrecarga de trabalho, falta pessoal, não tem treinamento, no método, tem alto tempo de cotação, coleta de dados incompleta, falta de procedimento, o micro muito ocupado e o telefone também ocupado. Então, aqui nós podemos medir depois fatores aqui em relação às informações, né, a número de funcionários, fazer aqui uma análise de capacidade para verificar todos esses elementos e priorizar a causa fundamental. Aqui nós estamos tendo muito a dispersão dos resultados, porque falta instrumento, falta calibração dos instrumentos, o sistema de alimentação está ruim, fornecedor, então, não está atendendo a composição que é especificada para o nosso cliente, a manutenção está sendo muito longa, o ajuste está ruim das máquinas, as instruções de trabalho estão falhas, tem acúmulo de funções, então tudo isso pode levar à alta dispersão dos resultados. E aqui, então, em cima de todas essas causas identificadas, quais são as prioritárias? Então, por que tem intervalo longo de manutenção? Então, aqui nós podemos abrir, né, em causas secundárias, terciárias, quaternárias, mas que permitam uma visibilidade de todo o processo, porque às vezes a causa raiz, ela pode estar numa causa quaternária ali, né, então, o número de operadores por máquina, o acúmulo de função, que pode estar resultando, então, na alta, o principal fator da alta dispersão nos resultados. Mas aí, é claro, que é importante eu estar coletando uma série de informações em relação a isso, mas o diagrama de causa e efeito nos permite, então, toda essa visibilidade desse processo. O diagrama de Pareto, né, que é o princípio de Pareto, que é outra ferramenta muito utilizada e que permite uma boa visibilidade também de priorização de ações nos processos. Ele estabelece que a maior parte das perdas decorrentes dos problemas de qualidade, eles estão relacionados de poucos elementos. Então, embora esse princípio seja de Pareto, foi Juran, né, que identificou essa ferramenta e que mostrou que
Se forem identificadas poucas causas vitais dos poucos problemas vitais enfrentados pela empresa, será possível eliminar, né, quase que todas as perdas por meio de um pequeno número de ações que são realizadas. Então, para você construir um gráfico de Pareto, é importante, então, ter dados históricos do que acontece ali para que a gente possa avaliar esses elementos. Ah, se eu não tenho, então eu vou conduzir, né, uma folha de verificação para que eu possa estratificar esses dados e obtê-los a fim de poder fazer uma análise mais aprofundada. Então, aqui como colocado, eu posso definir o tipo de problema que eu vou estudar. Então, por exemplo, reclamações, acidentes, itens defeituosos, listar as categorias da estratificação, então, tipo de localização do defeito, turno, máquina, operador, onde eu vou coletar, quando, que horário, né? Então, qual é o método e o período para a coleta de dados, elaborar a lista de verificação ou um instrumento de verificação, né, que seja por meio de tecnologias, não necessitando muitas vezes do operador, fazer esse preenchimento, então, e elaborar a planilha, então, para o gráfico de Pareto, que geralmente tem categoria, quantidade, totais acumulados, percentuais do total geral e percentuais acumulados. Então, e daí preencher essa planilha, onde eu tenho lá a categoria, né, dos defeitos, a quantidade, o total acumulado, o percentual do total e o percentual acumulado. Então, aqui, por exemplo, né, o gráfico de Pareto, conhecido também como ABC, né, eu posso fazer, né, um Pareto valorado. Então, eu quero saber qual o custo desses defeitos da empresa e qual é o principal defeito que gera maior, né, problema financeiro para a organização. Então, aqui, né, eu fiz uma lista de verificação. Então, aqui eu listei, então o defeito X1 pode ser o amassado, o X2 pode ser o arranhão, o X3 pode ser, sei lá, o corte, o X4 pode ser a quebra. Então, aqui são os N defeitos que podem acontecer em um dado processo. Então, aqui eu começo, né? Então, vamos supor que eu quero, né, nesse mês, nos próximos 3 meses, coletar esses tipos de defeitos que ocorrem. Então, lá hoje aconteceu 2 problemas no X1, coloquei ali. E aí, depois, no final do mês, quando eu vou contabilizar todos, né, eu tenho lá que X1 aconteceu 90 vezes, X2 46, X3 11 e assim sucessivamente. Nós temos também que, para retrabalhar esse defeito dentro da empresa, a gente tem um custo, né? Então, além do custo da produção, né, normal desse produto, quando eu vou retrabalhar, então, um produto, né, que tem o defeito X1, custa R$10 aqui para realizar esse retrabalho. O X2, esse tipo de defeito, para retrabalhar, custa R$4. O X3 custa R$8. X4, 1, 5, 5, e assim sucessivamente, conforme está aqui na demonstração do slide. Então, como que eu posso organizar esses dados para verificar aquele que tem maior impacto de custos para a empresa? Então, primeiro eu vou calcular esse impacto. Como? Multiplicando o número de ocorrência pelo custo unitário desse retrabalho. Então, aqui eu tenho, né, os itens, o custo do retrabalho. Aqui eu já coloquei nessa planilha esse montante em ordem decrescente, do maior para o menor. Calculei, então, o percentual individual, o impacto do trabalho, do retrabalho, né, em custos acumulado e o percentual acumulado. Ao analisar aqui, né, nessa planilha, o que eu observo? Que o retrabalho X1, X8 e X5, eles representam 70% dos custos de defeitos desse processo. Então, por mais o X9 lá, então, se eu olhar em dados unitários aqui, né, por mais que o X9 ele teve 135 vezes aqui, e o X3 somente 11, olha só, X3 ele está em quarto lugar em relação aos custos, né? Enquanto o X9 ele está lá em último lugar em relação aos custos. Então, se eu olhar
somente na planilha, sem fazer uma análise de custo valorada desse produto, então pode ser que eu tenha conclusões erradas frente a esse processo. Então, se eu agir principalmente nesse tipo de defeito, nesse problema aqui, ele vai voltar a acontecer, talvez, e não vai trazer o retorno que a empresa desejava, que era a redução dos custos de retrabalho. Por quê? Porque esse não era o que ocasionava o maior impacto. No entanto, eu avaliar, né, em relação aos custos, eu posso tomar algumas decisões e em cima, né, dos problemas que eu vou agir, eu já posso estar solucionando desse outro e reduzir isso também, né. Depois eu vou classificar. Então, aqui essa classificação depende muito. Então, da teoria fala que a classe A é 70%, a classe B está aí mais 10%, corresponde aos 80%, e a classe C o restante. Mas aqui, por exemplo, está diferente disso. Eu classifiquei como os dois prioritários sendo os dois primeiros produtos, classificando como A, prioritário em atender, o B em segundo momento e os outros problemas sendo, né, classe C. Então, aqui isso é importante para que a gente possa, então, decidir e tomar ações frente aos problemas que ocorrem. Eu gosto mais de utilizar essa visualização gráfica, né, porque aqui eu consigo enxergar o montante do total. Então, embora aqui, né, o X1, ele esteja no gráfico aqui correspondendo aos 70%, por que eu não coloquei ele como classe A, né? Então, olhando aqui graficamente, fica muito mais fácil de visualizar. Porque o B, o X8 do X1, ele tem 15% aí a mais, né? Então, talvez se eu agir aqui nesses dois, eu já vou estar possivelmente trazendo melhorias e reduzindo esses defeitos adiante, né? Então, a análise de dados vai me permitir, né, identificar as principais fontes de problemas. E aí, depois dessa estratificação, onde eu tenho essa visualização, então vamos supor que é arranhão e amassado, são os dois principais problemas que ocorrem lá no processo de acabamento na pintura do carro, tá? Tá, então agora eu posso fazer uma estratificação maior frente a esses problemas prioritários. Então, por que está acontecendo esse arranhão? Então, aí eu posso, né, colocar aqui esse fator como efeito e buscar identificar as causas, né, pessoas, máquinas, materiais, treinamentos, né, para que eu possa compreender melhor e aí sim identificar a causa raiz do problema, né? Então, aqui é uma das ferramentas, das N outras ferramentas que nós podemos utilizar aí nesse processo, mas que é importante, então, né, para que nós possamos construir e buscar fechar essas lacunas existentes nesses problemas de qualidade, né? Então, é importante, né, sempre estratificar, sempre analisar, utilizar ferramentas da qualidade, que depois vocês vão ver aí dentro da disciplina mesmo da qualidade, fazendo um controle estatístico de processo, usando o Lean Six Sigma, usando o Lean, né, para que vocês possam identificar essas principais lacunas e fechá-las, né, trazendo resultados mais positivos, então, reduzindo desperdícios e reduzindo custos para a organização. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, né, em relação à gestão da qualidade era isso, essas ferramentas, já lembrando que não se esgotam aqui, então são N as ferramentas e metodologias que vocês podem utilizar. Então, depois busquem informações e conhecimentos sobre essas ferramentas, porque elas são extremamente úteis no processo decisório, para que vocês possam priorizar ações e agir na causa raiz dos problemas. Ok? Um abraço a todos, fiquem bem.